e um novo período letivo está começando. Esse novo período vem cheio de diversas emoções. Crianças ansiosas por saber qual é a professora, seus colegas, rever seus colegas, a escola está diferente, pais ansiosos também, porque precisam ajeitar sua rotina de casa, esquecer um pouquinho aquela folga das férias. Mas, além disso, também temos a questão do ingresso no ensino fundamental das crianças de 5 anos. Será que isso vai acontecer? Boa noite a todos. Vocês nos assistem todas as segundas-feiras às 21 horas, aqui na página do jornal O Estafeta no Facebook, ou a qualquer momento também no YouTube, no site oestafeta.com.br. Você pode também enviar sugestões de pauta sobre o tema tratado pelo WhatsApp 99 693 4767. A volta à escola sempre é um desafio. É um desafio porque temos que retomar a rotina, é um desafio porque temos que reorganizar a vida dos filhos, reorganizar a nossa vida. É um desafio porque tanta coisa nova vai acontecer. Será que eles vão aprender? Será que nossos filhos aprendem? As crianças estão preparadas? Quais são as novidades que terão este ano? Bom, para tratarmos tudo isso, temos hoje conosco a nossa convidada, a secretária de Educação, Esporte, Lazer e Juventude de Veranópolis, professora Isabel Cristina Durli-Menin. Boa noite, Isabel. Bem-vinda. Boa noite, Jane. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão maravilhoso e aproveitando a oportunidade, parabenizá-las pela iniciativa com temas tão pertinentes e importantes à nossa comunidade. Muito obrigada, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, seja bem-vinda, Isabel. Isabel, hoje vamos tratar de 2 temas muito importantes. Essa questão da volta às aulas, que acredito que todos nós temos como preocupação, né? De reorganizar, colocar um pouquinho mais de ordem em todas as situações lá em casa, a questão da responsabilidade, tantas coisas que vêm junto com essa volta às aulas. Isabel, com a tua experiência, o que tu vês ser importante nesse momento dizer para os pais, para as pessoas que cuidam, né, de outras crianças, o que beneficiaria essas crianças nesse momento de volta às aulas? Olha, o momento de volta às aulas, né, é um momento muito delicado e um momento que exige acolhimento. Acolhimento por parte dos pais, acolhimento por parte dos professores. E dentro de toda essa volta à rotina, porque desde o mês de dezembro essas crianças estão em casa, estão com folga, descansadas, contato com o computador, celular. Então, agora, nesse momento de volta às aulas e retorno à escola, um dos pontos principais que eu acredito que faz a diferença é uma volta aos poucos à rotina. Para aquela criança que vai à escola na parte da tarde, para aquela criança que vai para a escola no turno da manhã. Certo. Nós sabemos que as férias, elas, automaticamente a criança dorme até mais tarde, de manhã, se acostuma com não ter horários. Então, uma volta à rotina já é importante que os pais comecem a encaminhar seus filhos a terem uma rotina mais regrada, o horário de se deitar à noite. Eu considero isso muito importante porque nós temos estudos que comprovam que uma boa noite de sono ela é responsável por um dia produtivo. Então, ter esse cuidado, principalmente para aquela criança que terminou o ano no 5º ano e esse ano ingressa no sexto ano, que além de tudo vai ter uma troca de turno. E essa troca de turno, ela exige um olhar mais atento dos pais, em função de que essa criança ela vai mudar a rotina dela, vai estar acordando mais cedo de manhã e ela vai ter uma outra rotina que é a questão dos professores, porque é por disciplina, não é mais só por conteúdo, E então isso é importante que os pais estejam atentos, porque e o preparo para que o que a criança vai encontrar na escola, a expectativa, porque a expectativa ela é do pai,
em relação aos professores da escola, do aluno em relação ao professor, né, que vai estar o aguardando. Claro. E os pais também, os professores também têm expectativa. E grande, né, Isabel? Né? Nós costumamos falar na expectativa dos pais e dos alunos, mas o professor também tem uma expectativa. Uma expectativa porque cada turma é uma turma e ano a ano ela vai se moldando de forma diferente. Sim. Então é muito importante que eu acredito que esses pontos sejam levados em consideração nessa questão da rotina, da volta às aulas. Como essa questão é importante, né, Isabel? Tu fala da família de um modo geral, que eu acho que é realmente esse o ponto que tem que tocar. Porque a criança precisa ter uma rotina. E claro que nas férias afrouxa a rotina da família toda, não só daquela criança, né? Talvez mude os horários do almoço, talvez mude os horários de dormir. Enfim, eu acho que os pais e a família tem que estar comprometida com essa questão da volta às aulas, acima de tudo. Muito, porque é o discurso da família que constrói a ideia que a criança tem da escola também. A família conduz a esse processo que é o retorno à escola. Então a rotina ela se faz necessária na criança. Embora nas férias isso fique um pouquinho mais, né, flexível, não fique tão rigoroso quanto na volta às aulas, mas a rotina ela organiza mentalmente o aluno para que depois ele vá para a sala de aula e se organize também na parte interna de como ele vai ter que processar e proceder durante o ano. E a rotina ela disciplina, que nós sabemos que são 2 pontos fundamentais dentro de um ano letivo, a organização e a disciplina. Né? Que são 2 fatores que fazem a diferença dentro de um processo de aprendizagem em sala de aula. E na realidade, né, Gurias, assim, a gente vê pelos filhos, enfim, agora pela neta, e é todo um processo, né, de desenvolvimento. O que a gente sente? Quando as crianças entram em férias, a gente entra em férias juntos. Mas lá pelas tantas, nas férias, as crianças sentem a necessidade de querer ir para a escola, porque lá elas revêem os amigos, elas têm companhia, tem a imagem da professora, que é muito importante. Então, como a gente precisa ter a nossa rotina, eu preciso ter a minha rotina, eu não poderia estar sem um horário. Eu acredito que as crianças também, elas veem com isso, e os pais também precisam se recuperar de todos esses dias que estão junto com as crianças, enfim, horários diferentes, comidas diferentes, né? Algumas saídas de cardápio, que isso tudo acontece com todo mundo, né? As facilidades, a dificuldade dos pais de trabalhar. Então, a gente desorienta na realidade os filhos dentro das férias e depois a gente recupera. Vai recuperando, né? Encaminhando para a escola, né? E a importância, né, de aos poucos a família também ir organizando a questão assim das tarefas de casa, do estudo, lentamente. Às vezes a gente quer que aconteça tudo de uma hora para outra, né? Então, assim, passando de um ano para o outro, de uma série para outra, mesmo na educação infantil, né? Passando de um nível para outro nível, sempre acontecem compromissos e responsabilidades maiores. Vão evoluindo conforme as crianças também, né? Evoluem com o tempo cronológico e de desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer, essa pressa de colocar tudo no lugar, com a questão das tarefas, do estudo, também tem que ser um pouco comedido, não tem que haver, né, uma pressa tão grande. Então, assim, essa conversa com o professor, essa conversa com o coordenador pedagógico da escola, saber como vai acontecer de forma melhor, né, para o seu filho, essa organização. É melhor quando chega em casa, à noite, à tardinha, dar uma descansadinha, fazer alguma coisa, ter um lazer e depois ir para o tema, tomar um banho, depois. Essas questões é que a gente tem que voltar a reorganizar, que dá um equilíbrio para a família e para a criança. É de extrema importância, né? Porque, e outra questão, o aluno encerrou o ano de 2019 numa caminhada de uma sala de aula, em contato com o professor, embora muitas vezes ele fique inserido de uma turma, mas algumas mudanças de um ano para o outro vão ter. Claro. Então, até essa questão de estar conversando com essa criança que é um novo cenário, são novos professores, são novos amigos, muitas vezes alguns entram, outros, né, trocam. Então, são situações que a criança acaba por notar a diferença. Então, eu acredito que nessa volta à rotina,
são aspectos que os pais também precisam estar conversando e precisam estar abertos e compreensivos, né, a essa situação. E não querer tudo de uma vez só. Como tu falaste, né, Jane? A criança tem seu tempo, a criança tem seus espaços. Então, essa nova rotina, essa nova volta à rotina, ela exige que o pai e a mãe, ou o cuidador, seja quem for o responsável, tenha esse entendimento. E participe da vida escolar, né, Isabel? Porque muitas vezes a gente vê uma terceirização da educação, né, do filho para a escola. E não, eu acho que a família tem essa responsabilidade. A escola é alguém ali que vai estar, uma instituição que é um adendo, que vai estar ali formando a educação formal, valores também, mas como o papel da família é fundamental nesse processo todo, e até para acompanhar, né? Valéria, que eu não sei, né, Guria, assim, muitas vezes o termo parceria é entendido de uma forma diferente, porque assim, ó, eu sou parceira da escola, do professor, mas o que é ser parceira? Não é entregar e terceirizar. A parceria se faz exatamente assim, dando a mão, caminhando junto com a escola, trocando ideias, né? Envolvendo, né? Inclusive até são pequenos gestos que as crianças elas notam, nós sabemos isso enquanto pais, porque a criança vai para casa com a agenda, o olhar, olha a agenda, já faz isso porque muitas vezes nós temos a consciência de que a rotina no dia a dia ela é muito, né, apressada, tem o trabalho, tem que dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, mas a questão da criança na escola e desse olhar sobre o que a criança traz, muitas vezes dos pais, tu não precisa perguntar detalhes da vida da criança, mas só pedir para a criança, tu foste feliz hoje na escola? Exato. O que te agradou? Essa questão a criança vai ver que a mãe, ou o pai, ou o responsável está de certa forma preocupado e envolvido. Então, é o olhar que tu direciona para essa criança, de que forma tu direciona isso, porque a criança nota, a criança percebe e ela se envolve. A própria criança, né, e o aluno, eles se envolvem mais quando eles sentem que a família também se envolve. Isso é um efeito dominó. É a família que passa o valor da educação. É a família que passa o valor da educação. Os seus discursos em relação à escola, o professor, né? Por outro lado, a gente tem famílias que muitas vezes desautorizam o professor na frente dos filhos. Isso vira um problema, social, inclusive. Muito, porque as pessoas muitas vezes erroneamente acham que se precisa de grandes atitudes e de grandes, né? Mas a questão do dia a dia se faz com pequenos gestos. E dentro da família, esses pequenos gestos fazem a diferença. Então é isso que as famílias também precisam entender. E muitas vezes a questão da escola, os pais têm aquele entendimento que eles são chamados somente quando a criança acontece algum problema. Mas a gente não visita a escola só quando existe problema. Nós visitamos a escola constantemente, né? Porque a parceria, a questão de ser parceiro da escola, ela reside justamente nisso, de tu estar com a escola em todos os momentos. Não só quando tem festividade, não só quando tem alguma questão, mas estar lá, né? Saber, olha, dá uma ligada, se tu não consegue passar, como é que tá meu filho? Exato. Ele tá bem? Como é que ele tá se envolvendo? Principalmente no momento de adaptação, porque nós estamos falando de uma adaptação hoje pensando de uma criança que se adapta facilmente, mas existem as crianças que tem um tempo maior para se adaptar. Principalmente na educação infantil. Meu Deus, muito, é verdade. Nós vivenciamos muito essa questão do choro. Então, o trauma que isso causa muitas vezes na criança, ele é muito preocupante. Porque nós sabemos que no período de adaptação tem aquele horário, né, que a professora, a direção da escola estabelece. Olha, ele vai ficar hoje 1 horinha, amanhã ele vai se estender mais meia hora. Então os pais muitas vezes, com a pressa de voltar ao trabalho, se questionam, mas precisa isso? Precisa. Esse é um entendimento que nós falamos para os pais também. Muitas vezes aquele entendimento de meia horinha que nós adultos temos de tempo, para a criança é uma eternidade.
maternidade. Exato. Para a criança que está acostumada com o pai e com a mãe, pensar que a mãe não está lá presente, pensar que o pai não está lá presente, se torna um sofrimento. Então é isso que os pais precisam entender da importância desse momento de adaptação, que é a criança inserida de uma nova rotina com pessoas estranhas. Para a criança, aquele ambiente é estranho. Então demora um pouquinho para se familiarizar e perceber que ele está bem, né? Então o acolhimento e esse período de adaptação, ele é extremamente importante. Nós não podemos abrir mão disso em função da vivência da criança e do bem-estar da criança. E de um lado existe a família, né, secretária Isabel? Existe a família e do outro existe o professor, né? Que eu vejo assim a educação muito mudada no andar de todos esses anos, né? E o professor, ele tomou um perfil dentro de uma sala de aula que ele é membro da família. Da família escolar, né? E o professor, ele precisa dos pais desse aluno para poder colaborar no desenvolvimento do ano letivo, enfim, até do próprio colégio, né? Eu acho que o professor é a imagem. A imagem dele é que vai repercutir no aluno, no desenvolvimento do aluno. Mas em contrapartida, eu acredito que os professores também precisem dos pais para poder desenvolver um trabalho bom, um trabalho decente, um trabalho coerente com os alunos, né? Essa relação de cumplicidade, escola, professor, né, família, ela é determinante na questão da aprendizagem da criança, né? E a escola, como uma instituição social que ela hoje ela tomou um rumo que ela estabelece uma relação muito próxima daquele aluno, professor-aluno, no sentido de não só aprendizagem, mas enquanto aquela criança em desenvolvimento, enquanto ser humano. Em psicanálise a gente sabe, Isabel, que os professores são os segundos objetos de amor das crianças. O primeiro são os pais, o segundo é o professor, né? Ela vai projetar a relação que ela tem com os pais no professor. Eles Esse idolatram. papel é importantíssimo. Muitas vezes eu acho que o professor não tem noção do poder que ele tem nos alunos, né? Do empoderamento que ele pode ter diante de certas tanto para o situações. bem quanto para o mal, né? Porque a gente pode usar esse poder dos dois lados, com mas certeza. é um poder enorme. E eu costumo, né, fazer a fala de que hoje nós estamos lidando com mazelas que não são da escola, mas que estão dentro da escola. Então, não tem mais como dissociar a aprendizagem do desenvolvimento psíquico e de todo outro contexto contexto social que a escola se insere. Não dá. Então, o professor, ele precisa, nós enquanto professores, é uma mudança que há anos vem acontecendo e ultimamente eu acredito que nos últimos 5 anos isso tem se feito de uma forma bem mais presente e acelerada, no sentido de que nós estamos lidando com vivências que antes eram da família e hoje elas estão na escola. Então nós precisamos estar atento. Então aquele olhar que o professor, né, ele tem sobre o aluno, ele vai ser determinante tanto para o bem quanto para o mal, porque nós costumamos dizer que um ser humano de sucesso, ele contempla vários determinantes durante toda a vida. E a mão acolhedora que perpassa pela escola, ela é fundamental, porque hoje nós ingressamos com obrigatoriedade com 4 anos e se nós preenchermos todos os níveis educacionais ao longo da nossa vida, nós permanecemos 21 anos dentro do ambiente de escola. Do ambiente escolar, né? Contando universidade. Então, é uma instituição, a escola é uma instituição onde nós nos formamos. É muito forte, né? Muito forte, muito e é forte. uma contradição, porque no Brasil hoje a gente vive uma desvalorização muito grande da educação, dos professores. Então, acho que é algo que tem que estar sempre reforçando, né? Vocês, enquanto educadoras, e esse lugar que tu ocupa mesmo na prefeitura como secretária, é difícil, assim, ter que estar o tempo inteiro revalidando e o que é mais importante, eu acredito, que nós desenvolvemos muito pouco a escuta. E nós precisamos muito escutar, porque o professor, de certa forma, ele tem consciência do que a importância dele.
E muitas vezes, quando nós nos deparamos com esse cenário tão contraditório, de uma desvalorização de um lado, mas com aquele aluno que está na tua frente, te chamando e pedindo para saber o quanto tu é determinante na vida daquela criança, daquele aluno, ele é paradoxal, ele se torna, né? Então a pessoa, o professor, ele fica muitas vezes, né, desamparado. Então, ele precisa de amparo. Nós, professores, nós precisamos muito de amparo, nós precisamos de escuta, nós precisamos ter quem escutar, por isso que é tão importante que tenha mecanismos, ferramentas de um amparo ao professor dentro da escola, né, seja de uma secretaria, de qualquer escola. Tenha esse amparo ao professor, uma escuta, porque assim, muitas vezes, o professor, ele está inserido na escola e toda essa outra questão de passar conteúdo, de construir junto com o aluno, está fora dele. O professor precisa ser chamado para esse centro e pensar sobre. Eu sempre digo que a educação, a construção da educação, ela exige que o professor entre no processo e pense sobre. Né? Então, eu acredito que o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem espaços de reflexão. É necessário que existam espaços de reflexão em todos os lugares que envolvam educação. Então, eu acredito que a escuta do professor e que esse professor se sinta amparado para as situações e também que ele se sinta com ferramentas para lidar com certas situações é muito importante para que ele consiga, né, realizar o seu trabalho de forma leve. E que tenha fluidez na sala de aula. Isabel, nós estávamos falando, né, da questão da escuta, falamos da questão da adaptação, falamos do tempo da criança. O tempo da criança também me reporta para essa outra questão que nós falamos que iríamos abordar hoje, o ingresso, a possibilidade de ingresso aos 5 anos no ensino fundamental, que é um projeto do deputado Eric Lins. Crianças com 5 anos podendo entrar no primeiro ano. Bom, mas também sabemos, né, Isabel, que existem entidades que estão já se mobilizando para que esta lei, que já virou lei, mas que essa lei venha a não ter o seu valor, né, que ela seja extinta, que não vigore, que ela seja extinta. O que tu pensas como secretária em relação ao ingresso aos 5 anos? Olha, Jane, essa lei, né, nós brincávamos que ela foi um presente de final de ano, porque ela veio no dia 27 e não em questões assim formais e oficiais da secretaria. Nós ficamos sabendo dessa lei pelos meios de comunicação. De comunicação, exato. Então, eu acredito, o meu ponto de vista em relação a essa lei, ela é totalmente contraditória a tudo o que nós, né, estamos estudando e a tudo que nós estamos presenciando em relação ao desenvolvimento infantil. Eu acredito que em 2 pontos ela seja mais assim, existam 2 pontos, né? A questão do respeito à infância. Uma criança, nós sabemos que todos os estudos eles estão encaminhando sempre mais para que a criança tenha esse espaço lúdico onde ela construa a aprendizagem. Então existem os tempos das crianças, existe o espaço das crianças e o respeito à infância. Então uma criança com 5 anos, ela está maturando ainda, né, tendo um processo de maturidade para que depois ela vá adquirir toda a parte de alfabetização. E esse contato com o brincar, ele é determinante para que a criança tenha um processo, né? Então eu acredito que esse seja o ponto principal onde essa lei bate na contraditoriedade, porque adiantar o processo ele é extremamente maléfico, é agressivo. É contraditório mesmo, porque essa lei ela passa por cima de estudos, de profissionais, de especialistas. Mas claro, muito tempo. Por isso que eu digo, ela vem assim, ó, de uma contramão, né? Ela vem a contramão de tudo que se tem. E outro ponto que eu acho fundamental nós tocarmos nessa questão dessa lei que caiu de paraquedas é a organização enquanto território municipal. Porque ela vem como uma lei estadual para a escola particular também. E hoje nós sabemos o quanto nós caminhamos para organizar a criança em seu tempo de acordo com uma legislação. E a BNCC, inclusive, está toda fundamentada. Então, nesses 2 aspectos, organizacional e da criança, do respeito à infância, ela é extremamente agressiva.
Então, qual é a questão da movimentação? A FAMURS, a Undime, que são representações das prefeituras municipais e das secretarias de educação, já formularam um pedido oficial para que esta lei seja revista, em função de todos esses aspectos, levando em conta a primeira infância, né, que são extremamente importantes. Nós, enquanto município, nós não recebemos nada oficialmente, então o ano de 2020 ele vai continuar trabalhando, nós vamos continuar trabalhando desta forma, porque o que nós entendemos? Que uma lei ela é sim importante, mas toda essa outra fundamentação teórica, toda essa outra fundamentação que veio com a base, não pode. Então, o nosso posicionamento enquanto Secretaria de Educação é que este ano nós vamos continuar sim organizados dessa forma, com ingresso, né, com até a data do dia 31 de março. E que nós não vamos mudar porque nós vamos batalhar para que ela seja revista. Certo. Até porque, Jane, eu acho que é importante nós tocarmos, acredito que seja importante nós tocarmos um assunto para os pais. Para que os pais não queiram apressar acelerar esse tempo da criança. A criança, ela tem que vivenciar novamente, eu afirmo, a infância. O brincar, a ludicidade. Então, muitas vezes os pais... eles pensam, não, eu vou adiantar porque meu filho tem capacidade. Mas não é pelo trabalho, por uma questão de leitura. Não, a maturação da criança, ela perpassa aspectos muito mais importantes. Né? Então é importante e ao contrário disso, né, Isabel, quanto mais a criança puder brincar e puder imaginar e puder construir, né, organizar suas fantasias, mais ela vai estar apta para aprendizagem. É o caminho contrário. Exato. E ela vai estar estruturada para quando ela for solicitada a resolver situações importantíssimas mais adiante. Então, e outra coisa que eu vejo bem importante, a estrutura da educação infantil e a estrutura do ensino fundamental são muito diferentes. Então, colocar uma criança para o ensino fundamental quando ela está ainda necessitando daquela estrutura, daqueles tempos, daqueles entendimentos da educação infantil é um perigo. E a própria turma também, né? A turminha que ela começa a escola, né? Também. Porque eles têm um vínculo desde de pequenos das primeiras séries iniciais, né? Existe esse vínculo. Então, já fica distorcido porque uns podem e uns têm mais capacidade, outros não têm tanto quanto outros. E fica difícil, né, para poder tirar essas crianças, então, dessas turmas, colocar numas outras, separá-los, né? Eu acredito que pode até essas próprias crianças sofrer traumas que vão levar para o resto da vida. Eu vejo também outra coisa importante, isso vai repercutir no final do ensino básico, da educação básica. Porque lá adiante, no final do terceiro ano de ensino médio, eles vão ter que resolver situações para as quais eles não estão maduros. Agora a gente já sente isso. Imagina antecipando. Não existe. Não dá. É uma coisa perigosa. O brincar é um teste da vida adulta, né? A criança, ela tá lá imaginando que ela trabalha em determinado lugar, ou que ela vai fazer uma mágica e vai parecer uma coisa, sim, ou que ela tem 5 filhos. É o poder da imaginação. É isso que cria recursos internos. É a subjetivação que ela constrói para resolver, para poder depois se apropriar do conhecimento. Então, o brincar é fundamental. E a base, ela é totalmente, na educação infantil, ela é toda formulada por campos de experiência. Então já diz campos de experiências, o que tu constrói na convivência, o que tu constrói no lúdico, o que tu constrói brincando. O que tu constrói na fantasia. Na fantasia. Depois vá pro real. Claro. Mesmo, né? E a argumentação do deputado é que as crianças teriam mais condições de aprender, de serem estimuladas. E eu pergunto, o quanto será que as pessoas, o próprio deputado, será que sabe o quanto as crianças... É uma lógica de quem desconhece o funcionamento da infância. Da infância. Porque a educação infantil ensina muito. E depois repercute lá na frente, né? Mas claro.
porque daí na escolha da tua profissão, tu não tem maturidade suficiente para saber que vestibular, para que tu vai fazer? Né? Você ainda resolvendo as questões da idade. O conceito de educação, ela se atravessa, né? Porque o que é educação? A educação começa a partir do primeiro ano do ensino fundamental, ou a educação começa desde que a criança nasce, por exemplo, as suas experimentações, por isso que eu volto, as suas vivências. Porque hoje os meios também, a mídia, deixa as crianças muito capazes de fazer tudo, de ouvir histórias, de deduzir situações, né? Então eles ficam com essa capacidade de leitura, de aprender as letrinhas, de saber os números. Então eles teriam a capacidade para ir, porém eles não têm a maturidade e a experiência para ir para frente. As vivências necessárias. A experiência. E ter um entendimento, né, que eu acredito que nós, enquanto educadores, enquanto pais, devemos ter, que é o respeito ao tempo da infância. Tempo da infância. Porque é esse tempo que vai determinar, que vai ser determinante da tua vida adulta. É onde tu constrói todas as tuas relações no sentido de estar fortalecendo os teus vínculos, o vínculo com quem circula pela escola, colegas, e esse vínculo na educação infantil, na criança, ele só é construído a partir da vivência. Certo. Então, como é que tu vais estar apressando esse processo numa criança de 5 anos? É muito grave isso. Grave. Eu considero grave porque eu não lembro, Jane, se é o Winnicott que fala que nenhuma lei deve prevalecer sobre a infância. Na capacidade das crianças construir dentro do seu espaço as suas vivências. Então eu creio que nós tenhamos que lutar enquanto educação, inclusive para que seja respeitado. Tem um livro sobre o brincar. Sobre o brincar, sobre o brincar. Fala de todo esse processo lúdico e da importância dele na subjetivação do ser humano. E é isso. A importância do futuro adulto. É isso que nós temos que levar em conta e que tem que ficar na pauta, tem que estar presente na pauta dessa discussão. Isabel, quase findando o nosso programa, eu quero trazer presente um dado. Ontem eu tive a oportunidade, esses dias eu tive a oportunidade de conversar com algumas conselheiras do Conselho Estadual de Educação. Tá? E fiz a pergunta, se alguns pais quiserem mesmo assim avançar com seus filhos, e depois de um tempo, que já estão no primeiro ano, vem a normativa de que a lei não se faz, caiu por terra. O que vai acontecer? Vocês sabem a resposta que eu tive? Essa criança terá que regredir, voltar para a educação infantil. Você sabe o que é a gravidade disso? Muito mais nocivo, né? Muito mais nocivo. Ele é agressivo, ele é frustrante para a criança, porque tu imagina o processo, tu vai e tu tens que voltar. E que não é a vontade da criança, né? Tá? Então, por isso que a imposição da lei sobre a questão, né, dessa vivência e a gente sabe que é isso que acontece, porque essa criança não tem a maturação já, né, suficiente para estar apressando isso, apresentando. Então, penso que o ponto, né, volto a reforçar que o ponto fundamental nessa questão da legislação é o respeito ao tempo da infância. Criança, da infância. Né? Então, nós estamos, enquanto legislação educacional, bem organizados. Eu acredito que se caminhou para isso, né? Alguns pais tiveram um entendimento mais tardio da questão do ingresso, do ingresso, mas se trabalhou e se foi construindo um processo que a criança ficasse de forma sadia na escola, né? Respeitando o seu tempo e seu espaço. Nós não podemos retroceder a isso. Nós temos que encaminhar deste ponto em diante. Né? Retroceder e estar apressando esse processo é uma agressão à infância. Existe um documentário, acho que é de conhecimento de vocês, porque ele é muito antigo, ganhou prêmio, que se chama Invenção da Infância. É maravilhoso. É maravilhoso. E eu indicaria que todo mundo assista, né? Porque é muito bom, né? Muito esclarecedor nesse sentido. É muito, é importante que todo mundo... Não podemos desinventar a infância, não, construir a infância. Nós temos que sim amparar a infância e respeitar a infância. Esse é o nosso papel. Dar espaço para que ela aconteça. Exato. Então, com essa ideia de respeito à infância, de amparar a infância, de dar subsídios para que a criança viva o seu tempo, faça um convite aos pais, vamos salvar nossas crianças, vamos cuidar das nossas crianças.
E com isso terminamos o programa de hoje, agradecendo a presença da nossa secretária de Educação, professora Isabel, agradecendo a presença das colegas e esperando que vocês estejam conosco na próxima segunda-feira. Eu agradeço a oportunidade.